Já tá online, viu? Tá online? É, já tá online. Você já está online. Boa. Nossa, eu tô até estranhando que não é boa noite, é boa tarde agora, né? Galera, entramos aí um minutinho adiantado, que agora já deu a pontuação, porque nós somos muito pontuais. Vamos preparando aí, porque a gente vai ter uma super live agora, né? A gente sempre entra aí pra dar aqueles 5 minutinhos pra vocês avisarem. Compartilha com a galera aí, vai mandando esse link da live pra quem você sabe que pode estar interessado, né, em unir o que tem de melhor da alimentação com os treinos pra poder deixar ele mais eficiente. Vai compartilhando com a galera aí. A Cris tá aqui do meu lado, vocês viram, né? E a gente vai falar hoje com a Elizabeth Moraes. Já já eu vou estar chamando ela aí pra estar com a gente. Leandro, Eduardo, Lili, a Lili já tá online aí. Lili, já te chamo daqui a 2 minutinhos, só pra dar um tempo da galera ir entrando aí. A Kátia, Jonas, Edson. Boa tarde, galera. Vamos preparar aí porque hoje vai ter muita informação legal. Papel e caneta, né? Porque exatamente. Pode ser que vocês precisem. Papel e caneta. Acredito que hoje a gente vai ter a oportunidade de tirar muitas dúvidas de vocês com informações minuciosas aí, bem proveitosas para que a gente possa aplicar no dia a dia do nosso treino, né? Vou chamar a Lili, né, pra gente aí interagindo aqui com ela e vocês, quem não conhece, poder conhecer. Deixa eu chamar ela aqui para entrar com a gente. E vai avisando a galera aí, tá? Vai avisando, vai mandando o link da nossa live pra galera poder assistir. Ei, gente! Ei, Vivi! Oi, Cris! Oi, todo mundo! Oi, boa tarde, Elizabeth. Oi, boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora, né? Com essa companhia ilustre aí. Pois é, obrigada pelo convite. Eu adorei o convite de vocês. Estou animada também pra gente falar muito sobre nutrição esportiva aqui hoje. Massa, muito legal. É um assunto que todo mundo quer saber, né? Sempre gera muita curiosidade da galera e com certeza estamos com a melhor pessoa possível para passar essas informações. Obrigada. Obrigada, Cris. Galera, eu conheço bem o trabalho da Lili, né? Já passei aí na clínica dela. A gente tá sempre em contato, né? Sempre que eu tenho dúvidas, chamo ela para falar alguma coisa. E tivemos um trabalho aí de alguns meses que foi muito bacana. Enfim, eu só tenho coisa boa para falar, né? Mas eu vou pedir ela agora, aproveitando aí, para que ela mesma... Deixa eu interromper. Antes da Elizabeth começar a se apresentar, galera, quem tá online, clica no aviãozinho aqui, ó, e envia essa live para pelo menos 3 amigos seus que vivem perguntando que suplemento tomar, o que fazer, que não sabe o que comer antes do treino, tá? Encaminha essa live pra galera, porque hoje o negócio vai ser pesado. Vamos lá. Isso aí. Lili, então aproveita aí, ó, e se apresenta aí pro pessoal, né? Fala um pouquinho de você. Tá ótimo. À vontade. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Elizabeth Moraes, mais conhecida como Lili Moraes. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Eu fiz pós-graduação em nutrição clínica e nutrição esportiva. Durante os anos de 2008 a 2011, eu me mantive atleta profissional pela equipe Specialized também, profissional de ciclismo de estrada, né? Competi contra a Vivi, contra a Cris, né? Mas nem chegava perto, né? Mas, enfim, tá bom. Mas com isso, né, acabei adquirindo bastante experiência, né, prática do ciclismo e do mountain bike, porque depois eu acabei partindo para o mountain bike. E aí, né, acabei também me deparando com atendimento de vários atletas profissionais, inclusive atletas olímpicos, mais específicos do mountain bike, né? Então eu atendo, né, a Raíza Goulão, do mountain bike, atleta olímpica, Jaqueline Mourão, Rubens Donizete. Só stop, né? Só stop. Vai vender aí, galera. Atleta olímpico de natação também, o Ítalo Manzini. Fora os outros atletas profissionais que a Vivi se encontra também. Então, acaba que associando toda a minha parte teórica da minha graduação e pós-graduação e ainda, né, com a minha parte prática que eu vivi na pele mesmo. E agora também, né, como nutricionista, atendendo todos esses atletas, eu tenho uma bagagem, posso dizer, né, que eu tenho uma bagagem grande aí, uma experiência muito positiva para ajudar no ganho de performance dos atletas que eu atendo. E é o que eu amo fazer também. Tem isso também.
vocês estão com um projeto novo em Campinas, né, Elizabeth? Fala pra galera aí como é que é esse projeto. Exatamente. O projeto, ele chama Gerenciamento da Performance Esportiva. Então, eu percebi ao longo desses anos de trabalho, já tem aí 11 anos de formada, né, que o andar da nutrição, né, o trabalho meu como nutricionista, ele se torna mais completo quando eu consigo trabalhar em conjunto com profissionais multidisciplinares. Além dos treinadores, né, educadores físicos, a minha equipe, na verdade, ela conta com uma médica do esporte, que é a Giovana Corsi, que é do ciclismo de estrada também, e um fisiologista do esporte, que ele é excelente, é o Tiago. Ele faz parte também do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Então ele tem bastante experiência com o esporte profissional. E aí juntos, né, a gente faz cada um faz uma consulta separada e depois a gente faz uma consulta multidisciplinar no qual a gente convida o treinador do atleta também para discutir o caso e também melhorar a performance do atleta. Então é um trabalho bem completo que visa todas essas áreas aí. E visa principalmente esse ganho de performance embasado na saúde do atleta primeiro. Massa, muito legal, Lili. É uma coisa diferenciada, né? Diferenciada, e nem sempre só a alimentação vai resolver, né? A alimentação eu acho que é um dos pontos-chave do negócio, né? Para dar certo. Mas acredito que a medicina, junto com o fisiologista, pode ver outros pontos para agregar ainda mais, né? E as coisas realmente estarem no caminho positivo, né? A gente sempre fala, né, que uma cabeça pensando é ótimo, mas 3 juntos é melhor ainda. 4 quando o treinador é perfeito, né? Então, se a gente tem várias informações de várias áreas para agregar a performance do atleta, por que não unir, né? Eu acho que quem ganha é o atleta, isso com certeza, né? Quem ganha diretamente é o atleta. Perfeito. O atleta e o nosso esporte, né? Que vai tendo cada vez mais pessoas, atletas mesmo, despontando aí na modalidade e se sentindo cada vez melhor para ser espelho para outros, né? Isso. Ô, Lili, vamos começar falando aí sobre de que forma, assim, uma forma geral, né? De que forma a alimentação ela influencia no desempenho do atleta de uma forma geral, né? Não só durante o treino, mas no processo de recuperação. Como que a alimentação influencia nesse processo? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é da disponibilidade energética, né? Quando a gente está com energia biodisponível, né, no nosso organismo, os nossos treinos, eles rendem mais, né? Consequentemente, né, se o atleta consegue atingir todo aquele protocolo implementado pelo treinador, lógico que ele vai evoluir, ele vai gerar adaptações fisiológicas ao treinamento. Só que ele só consegue, né, cumprir a planilha adequadamente e aumentando a intensidade do treinamento se ele tiver energia. Então, o primeiro ponto que eu considero da nutrição esportiva é dar energia ao atleta para que ele consiga cumprir e evoluir dentro da planilha de treinamento. O segundo ponto é a questão da recuperação muscular, né? A alimentação, ela tem um papel, eu diria que 90% da recuperação muscular do atleta está relacionada à alimentação dele, né? Principalmente nas horas bem próximas ao início do fim do treino, né? E, lógico, até aí 48 horas após. Ou seja, né? Todas as refeições de todos os dias acabam impactando na recuperação do atleta. Mas é muito importante esse cuidado com a recuperação. Por quê? Fazendo com que ele se recupere melhor, consequentemente, ele chega para o treino do dia seguinte ou o segundo treino do dia com as pernas, vamos falar assim, livres, leves e soltas, né? Para fazer força novamente. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que quando a gente faz uma alimentação periodizada, sincronizada com a planilha de treinamento, o atleta também, ele acaba cumprindo melhor todo o ciclo. Por quê? Porque a gente pensa muito em prevenção de lesão e prevenção imunológica, né? De alterações imunológicas negativas. Então, é o que eu falo. Uma gripe que o atleta não consegue se recuperar, ele perde fácil 5, 7 dias de treino. E aí, consequentemente, tem impacto negativo na performance dele. A mesma coisa para lesão. Se tem lesão, é pior ainda, né? São 30 a 60 dias, às vezes 90 dias de afastamento. Então, eu considero que esses três são os pilares da nutrição esportiva, né? Dar energia, né? Otimizar a recuperação muscular e evitar com que o atleta perca qualquer tipo de treino devido à alteração imunológica ou lesão. Então, desse jeito, o atleta cumpre toda a planilha
e, consequentemente, consegue galgar as evoluções dentro do esporte que ele escolheu. Perfeito. E essa explicação aí que você deu, ela acaba mostrando bem a importância, né? Não é só o treino. A alimentação tem que estar extremamente equilibrada com o que você vem fazendo para que as coisas estejam engajadas e possam dar certo. Você passe pelas adaptações de treino da melhor forma possível com respostas positivas, né? Exatamente. E, assim, é muito importante, Vivi, a gente lembrar que a gente tem que sincronizar o trabalho, né? É claro que o nutricionista que ele entende, né, de treinamento esportivo, já vivenciou na prática, acaba ficando no automático. Quando a gente pergunta para o atleta o que é que ele está fazendo de treino, né? A gente vai deixar da maneira mais minuciosa, né? Mais clara possível o que ele está fazendo e eu vou entender, na verdade, em qual fase de treinamento que ele está, né? Então, essas fases de treinamento são os microciclos que vocês planejam, né? Elas também fazem com que exijam mudanças, né? No planejamento alimentar, né? E quando isso está sincronizado, aí sim ocorrem todas as adaptações positivas ao treinamento. Mas se isso não está em sincronia, assim, o atleta, né, ele vai conseguir cumprir os treinos, eu sempre falo isso, porque ainda mais esporte de endurance, os atletas são super disciplinados e motivados, mas sim, eles não conseguem galgar tantas evoluções assim, se houver essa sincronia. Né? Exatamente. Então, pode falar. Uhum. Eu acredito que muita gente aí pode estar se identificando, pensando em alguma situação que já passou. Eu vou comer um pouquinho menos, estou me sentindo mais pesado, aí dá aquela restrição alimentar que não está sendo orientada por um profissional que está entendendo o que está acontecendo e a melhor estratégia nutricional para aquele momento. E aí o atleta começa a se sentir fraco no treino e totalmente indisposto, né? Sim. E uma coisa legal, assim, né, a gente pensar, né, a modalidade do Endurance, ela exige muita disciplina dos atletas, né, porque os treinos são exaustivos, então se ele não se cuidar, de todas as formas falando, ele não vai, né, nem se sentir motivado para continuar o treinamento, né. Então, considerando isso, eu sempre falo para os meus atletas, talvez a forma de vocês enxergarem o esporte, ele se torna até um pouco profissional mesmo, né, porque se você pega um treinador, uma nutricionista, um médico, um fisioterapeuta, um outro, né, personal para academia, acaba gerando assim uma equipe legal para trabalhar junto e isso acaba regularizando a sua periodização de treinamento. Então, é o que eu falo, a dieta, ela segue a mesma linha, né? Por exemplo, se o atleta tá de férias, o ideal é que ele não engorde, né? Porque senão ele vai ter que pagar o preço de emagrecer na hora que começa o treinamento. Mas aí a gente tem a fase de base, né? Que vocês planejam a base. Ainda dá para a gente objetivar algum tipo de emagrecimento nessa base sem ter grande comprometimento na performance do atleta, né? Mas quando ele entra na periodização específica, né, que é o ciclo mais próximo, a gente pode dizer assim, às competições, que são quando entram os treinos mais intensos, talvez mais volumosos também, né, de acordo com cada competição, o atleta precisa de ter mais energia. Ele precisa de ter uma disponibilidade energética, ele precisa ter energia sobrando, né? Na palavra simples falando, né? E aí, que não combina com uma dieta de emagrecimento. Então, é o que eu falo. Se o treinador e o nutricionista e o atleta entendem que existem essas fases ao longo do ano, né? A gente consegue montar a estratégia certa em cada período, né? O que não dá é para encabalar. Né? A dieta de férias ser mais calórica do que a dieta do período específico, né? Ou vice-versa, né? Tirar energia quando o atleta está precisando ali acelerar e evoluir, tá? Então, é importante que os atletas entendam isso, sim, né? Para conseguir galgar os ganhos. Exatamente. Esse equilíbrio aí que você falou de não ganhar peso nas férias é super importante, né? Porque senão o atleta vai ter que começar a base tendo que fazer mais algo voltado para o emagrecimento do que já para ganhos realmente de performance, né? Sim, e a gente tem que lembrar uma coisa. Quanto mais bem treinado é o indivíduo, vê se vocês concordam comigo, hein? Menos treinável ele é, né? Então, então a gente tem que lembrar que às vezes o cara, né, pedala há 10 anos, né? O efeito metabólico, né, que de um treino para ele de 4 horas é muito diferente de alguém que começou a pedalar. Então, talvez ele tenha uma certa dificuldade em perder peso, quando não há uma sincronia com a alimentação, pelo fato de que o organismo dele já está assim adaptado aos treinos longos, né? Então o gasto energético dele acaba não sendo equivalente, né, ao gasto energético de um sedentário que acabou de começar a pedalar ou acabou de começar a fazer esse treino longo, né? Então, principalmente para quem já é treinado,
a orientação de evitar o ganho de peso, se esse é o problema, né? Vale muito, com certeza. Para não ter que pagar um preço alto depois. Com certeza. Ô, Lili, falando aí do treinamento, né, especificamente, envolvendo a questão da imunidade que você tinha comentado anteriormente, passa uma dica para a galera aí do que pode ser feito para que mantenha a imunidade num período que está fazendo treinos mais intensos ou treinos mais longos. Algumas estratégias, ou para manter frequentemente, ou algo que possa ser feito no dia que vai ter um treino intenso, no dia que vai ter um treino mais longo. O primeiro ponto é a gente entender que treino longo ou treino intenso é estresse para o corpo, né? Então, se existe esse estresse, que seja a única fonte de estresse, tá? Porque quando o nosso organismo ele se depara com várias fontes de estresse, ele vai gerenciar mal isso, né? Então, por exemplo, se é um estresse no trabalho, um estresse de privação alimentar, né? Somado com um estresse de falta de sono, tudo isso vai fazendo com que o corpo gerencie mal e a imunidade caia mesmo. Então, o que eu falo? Tá fazendo treino longo? Tá fazendo treino intenso? Cuida de todos os outros aspectos para tudo ficar bem. E o principal, vamos lá, da alimentação. Evitar restrição calórica e evitar restrição de carboidrato. Porque isso, associado à intensidade e volume de treino, vai gerar um estresse enorme para o organismo e muitas vezes vai dar ruim. Tá? Então, eu diria que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, cuidar muito da alimentação que acontece imediatamente após o treino, tá? Porque é nessa hora, imediatamente após o treino, que o nosso corpo tem a capacidade maior de assimilar todos os nutrientes. Então, esse pós-treino, ele acaba se tornando importantíssimo quando a gente pensa em recuperação muscular, tá? Recuperação muscular e evitar a queda de imunidade, tá? Agora, terceiro pilar que eu acho importante. É bom fazer exame de sangue periodicamente, até para avaliar também se existe algum tipo de deficiência nutricional que pode acabar impactando negativamente na saúde, tá? Se você conseguiu fazer esses exames, ótimo, aí o profissional já vai conseguir ter um direcionamento maior no que prescrever, tá? Mas, se você não tiver feito isso, né, tem como a gente fazer algumas suplementações também que podem otimizar essa imunidade, tá? Por exemplo, o ômega 3 é um excelente aliado na nossa imunidade. O gengibre, o alho, que podem ser utilizados tanto em forma in natura quanto em cápsula, eu acho muito interessantes. O açafrão também é muito positivo nesse aspecto. A vitamina D é uma vitamina bem importante para a nossa imunidade. Lembrando que o excesso dela é tóxico para o nosso organismo. Então, não é uma vitamina que a gente deve tomar em grande quantidade, nem sem prescrição, tá? Além disso, né? O zinco, a vitamina C e a vitamina E são essenciais. Diria assim que de vitaminas e minerais, esses são os mais importantes. Outro ponto importante a gente avaliar é a questão de se existe anemia, tá? Porque a anemia é a deficiência de ferro, né? E acaba gerando impacto na nossa oxigenação tecidual, na nossa produção de células vermelhas do sangue. Quando isso acontece, o indivíduo ele tem dificuldade de manter a temperatura corporal quando a temperatura do ambiente está muito baixa, tá? Então, isso pode fazer com que ele, principalmente nesse período que está chegando de inverno, altere também a sua imunidade. Outro ponto importante é a hidratação. Poucos atletas pensam nisso, porque a água é básica, né? A água, a gente pensa assim, gente, a água não é nada, né? Mas se eles soubessem o tanto que a água é essencial para recuperação muscular, prevenção imunológica, né? E transporte de oxigênio também, eles dariam mais importância nisso, né? Então, manter uma hidratação adequada, tanto dentro do horário dos treinos, quanto pós-treino, é fundamental para essa imunidade. Outro e último ponto que eu acho muito relevante falar é cuidar do sono, né? Porque é no sono que a gente faz toda a nossa recuperação, inclusive recuperação imunológica. Então, acontece hoje em dia, a nossa sociedade ela é estressante, né? E por inúmeros fatores, os atletas eles podem ter, isso é comum, alteração na qualidade do sono, né? Seja por insônia, de não conseguir realmente dormir ou acordar durante a noite. Então, existem várias estratégias nutricionais que podem otimizar também a indução e a qualidade do sono, né? Fazendo com que o atleta consiga se recuperar do dia inteiro
que a gente sabe, né, Vivi? Que a maioria deles não vive disso, né? Então, treina, trabalha, tem família e precisa dormir para recuperar de tudo isso, né? São vários estresses envolvidos, né? Exatamente. Então, se o atleta cuida de todos esses pilares, com certeza a imunidade vai ficar íntegra, né? E a gente sabe que é possível, tá? Porque muita gente fala, mas o esporte de endurance faz isso mesmo, a imunidade cai. Não, não é bem assim, não, né? Não é para acontecer, né? Não é para acontecer, não é para considerar normal. Se existe alguma alteração imune frequente, ela tem que ser investigada. Existe alguma causa que pode ser solucionada. Certo. Olivia, e aí o pessoal, enquanto você falava da questão da imunidade mesmo, dando as dicas, o pessoal está perguntando muito assim a questão do pós-treino, né? Uhum. Qual seria... Dá uma dica de um pós-treino que seja eficiente e possa ser no geral, né? Porque eu acho que cada indivíduo tem a sua necessidade, obviamente, mas um pós-treino que a gente possa pegar como uma dica para cada um adequar a sua realidade. Sim. É legal falar isso, né? Porque tem pessoas, Vivi, que não sentem fome depois do treino, né? Então, existem alternativas que seriam pós-treino líquido. Já para as pessoas que sentem fome, né? A gente pode pensar num pós-treino sólido, vamos falar assim, né? E o que é importante de ter nesse pós-treino? Uma associação de boas fontes de carboidrato e boas fontes de proteína. Não esquecendo de uma densidade de vitaminas e minerais interessantes também, tá? Então, para a gente ilustrar, um pós-treino líquido, a gente pode associar uma proteína de boa qualidade, pode ser uma proteína vegana ou um whey protein, tá? Com boas fontes de carboidrato. Se o indivíduo consegue bater esse whey protein com frutas, por exemplo, eu acho bem interessante, tá? De repente, um whey protein com banana, morango e mel, por exemplo, é bem legal. Mas se o indivíduo também não quer bater com fruta, a gente pode usar, por exemplo, o suco de uva integral. O suco de uva integral, assim como qualquer outro alimento arroxeado, ele tem substâncias que são eficientes na recuperação muscular, que são as antocianinas, tá? Então, a famosa beterraba, por exemplo, né? A beterraba também pode ser bem-vinda, com certeza. Então, um whey batido com suco de uva integral, uma beterraba e um gengibre e um pouquinho de mel, por exemplo, também fica bem eficiente, tá? Agora, sobre refeições sólidas, aí tem várias opções. Uma opção que eu acho que agrada a muitos atletas é, por exemplo, a tapioca, que tem uma facilidade boa na digestão, né? E aí a gente pode recheá-la, por exemplo, com um franguinho desfiado, azeite e orégano, ou pode fazer um pouquinho, recheado com um pouquinho de mostarda, atum e açafrão, por exemplo. A tapioca, eu acho que ela é um ótimo pós-treino, tá? Para quem faz endurance. Tá? Eu gosto desses dois pós-treinos. E o interessante, né, só para reforçar aqui, colocar esses alimentos que a gente fala de alimentos funcionais, ervas finas, né? Porque a gente acha que não, mas eles têm um potencial enorme na recuperação muscular. Por exemplo, o gengibre e o açafrão. Inclusive, pode falar. Não, pode seguir, imagina, vim aqui te... Inclusive o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ele reconhece tanto o gengibre quanto o açafrão como recursos ergogênicos eficazes para a recuperação muscular. Então, legal. Por que não, né? Fazer um suco com gengibre, né? Ou fazer, por exemplo, uma preparação que leve açafrão também, né? Então, acho interessante. Ô, Elizabeth, veio uma pergunta interessante aqui. O que não comer no pós-treino? O que eu acho que não deve ser consumido é alimentos que têm muito difícil digestão, né? Porque aí olha só, quando a gente acaba de treinar, né? O nosso fluxo sanguíneo, ou seja, o nosso sangue, ele ainda está muito presente, né? Na nossa musculatura. Porque o nosso trabalho, a gente para de pedalar, mas não é assim, né? O corpo fala, parou, né? Acabou, não é assim, né? Então, o fluxo sanguíneo ele não está muito presente ainda, né? No nosso trato gastrointestinal. Então, dessa forma, esses alimentos muito pesados, né? Fritura, coisas muito gordurosas e principalmente as artificiais, né? Comida industrializada, ou aquelas coisas muito ricas em sódio, elas vão fazer com que você tire, né, a energia que seu corpo está para a recuperação muscular e oxigenação tecidual e vai para a digestão. Então, esse não é o intuito do pós-treino, né? O pós-treino é justamente otimizar que esses nutrientes que são consumidos sejam absorvidos o mais rápido possível e cheguem na corrente sanguínea para nutrir a musculatura que foi exaurida durante os treinos. Legal, acho que ficou bem claro isso aí agora, né? Para a galera entender como funciona e evitar esses erros pós-treino, porque às vezes isso aí é o que tá diferencial. Às vezes você se alimenta
bem e tal, faz o treino certinho. E uma besteira que você come prejudica a sua recuperação para o treino do dia seguinte. Sim. Exato. E outra coisa, alimentos ou bebidas que são diuréticas, elas não são indicadas no pós-treino também. Justamente porque a hidratação faz parte da recuperação muscular. Então, se você está bebendo coisas que são diuréticas, um chá verde, um álcool, né? Cerveja, não é interessante. Não é interessante. Legal. E o que poderia estar sendo indicado da mesma forma do pós-treino, um pré-treino, né? Tipo, o atleta sai... Vamos falar assim para quem treina ou pela manhã ou pela noite. Quem treina à noite tem muita dúvida, porque já é o período da noite, né? Então fica diferente. Deixa eu só fazer uma ressalva. Tá. A pessoa está assistindo, que existe uma diferença de pré-treino, as pessoas sempre associam, tipo, com alguma coisa Suplemento, né? Exatamente. Gente, nós vamos, a Lili vai falar sobre... De alimentação. Exatamente. Como a sua Comida. alimentação pode otimizar o seu treino, né? Não acha que vai ser uma cafeína. Não, tá? Não considere isso como um pré-treino. É uma alimentação pré-treino. Manda bala. Legal. Gostei que a Cris falou, é isso mesmo. Cavalo anda que cavalo come, né? Assim que a Cris fala. Tem que comer também. Não adianta só tomar cápsula, não. Mas, enfim. Olha só. Um pré-treino que eu acho mega eficiente, principalmente para quem faz de manhã, né, o treino, e tem um tempinho ainda para digerir o alimento, são os ovos, né? Um alimento bem completo. Lógico que não é para comer uma bandeja inteira de ovo, mas uma porção legal de ovos associada com alguma fonte de carboidrato, que pode ser um bowl de frutas, né? Banana com um pouquinho de aveia e mel. Ou então você pode fazer uma tapioca com cuscuz, né, Vivi? Maravilhoso! Exatamente. Ou pode fazer o ovo com a tapioca, ou um pão integral, por exemplo, com os ovos. Aí eu acho legal, o ovo, ele é um grande aliado aí, até para dar saciedade para aqueles atletas que sentem muita fome durante o treinamento. E lembrando que fome atrapalha a performance de atleta de endurance, com certeza, tá? Então, pós-treino sólido, vamos falar assim, eu acho legal associar o ovo com alguma fonte de carboidrato. E se for um pré-treino, né? Líquido, que também tem muita gente que acorda sem fome, ou então acorda e vai rapidinho ali, né, treinar, né? Eu acho que o whey protein é uma excelente fonte de proteína pré-treino, até para gerar essa saciedade que é importante, principalmente nos treinos longos. Associado com boas fontes de eletrólito, a água de coco é super bem-vinda no pré-treino, principalmente quem faz pré-treino matinal, né? E aí, de novo, a gente pode usar algum tipo de carboidrato, que pode ser suplementar com uma dextrose, uma palatinose ou uma maltodextrina. Ou então a gente pode bater esse whey protein de novo com algum tipo de fruta, né? Para fazer essa combinação do carboidrato com a proteína também. Legal, bem completa. E dá uma variada para galera escolher ainda, né? Sim. Porque o paladar de cada um também, né? Exatamente. E bem importante essa questão algumas pessoas não conseguem realmente acordar, comer alguma coisa sólida e treinar. Tem essa dificuldade, né? Então, muita gente tem. Líquida... Exatamente. E muita gente tem a dificuldade, assim, de sentir a barriga meio pesada no treino, né? Agora, tem gente que já gosta de sair de casa com a barriga pesada pro treino, né? Não se incomoda, inclusive rende muito melhor. Então, aí a gente entra na questão que você falou no começo, que é importante, da individualização no planejamento alimentar. Uma coisa interessante dos atletas saberem, até porque muitas vezes a gente lê informações na internet, né? E acha que aquilo é verdade absoluta. Assim, na nutrição não existe uma verdade absoluta, né? Existem várias estratégias nutricionais que podem ser utilizadas de acordo com as percepções e individualidades daquele atleta, né? Para um atleta, X coisas vão funcionar super bem. Para outro atleta, essas X coisas vão atrapalhar ele, né? Exatamente. Então, o autoconhecimento, o atleta tem que se conhecer e passar essas informações para o profissional que o acompanha é fundamental para encontrar o planejamento ideal para o pré-treino e para o pós-treino. Maravilha. E aí a gente falou do pré-treino e do pós-treino, da alimentação pré e pós, né? Isso não estava no script, hein, Vivi? Como é que é? Isso não estava no script, né? Pra gente falar sobre o intra-treino agora, né? Adoro. As opções para treino. E aí, já agregando mais essa pergunta, passa suas dicas desse intra-treino, mas já desmistificar um pouquinho a questão da palatinose, da malto e da Coca-Cola. E da Coca-Cola. Beleza. Vamos lá, então.
Adoro falar sobre isso. Olha só, vamos lá. Para quem visa performance, isso é muito importante a gente dividir. Se a gente está pensando em performance, ganho de performance, manutenção de performance, a comunidade científica não tem discussão sobre a importância de se consumir carboidratos dentro do treino, tá? Se você quer emagrecer, se você quer passear na trilha, aí é outra questão, você pode fazer a estratégia que você quiser. Mas falando em rendimento esportivo, não existe nenhum tipo de discussão, nem no Brasil, nem no exterior, em nenhum congresso internacional, sobre a importância dos atletas de endurance se alimentarem com fontes de carboidrato dentro do treino. Esse é o primeiro ponto importante. Bom, Lili, quanto de carboidrato? Tá. Para treinos de até 3 horas, a indicação é em torno de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Se o atleta faz acima de 3 horas, a indicação são de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora. Vejam bem, o leque é muito extenso, concordam comigo, né? Se a gente pensar de 60 a 120, pô, Lili, é o dobro, sim, é o dobro. Para quem é indicado essa quantidade muito grande? Principalmente atletas de alto rendimento, atletas profissionais ou atletas, por exemplo, que fazem provas de etapas, né? O Brasil Raid da vida, o Ironman da vida, que é uma prova muito longa, né? Ou quem gosta de pedalar 10, 12 horas, tá? E principalmente para as pessoas que já são muito bem condicionadas, porque elas conseguem gerar intensidades mais altas e manter essas intensidades mais altas no treino e na competição. Pode Dá falar. uma dica do quanto seria esses 30 a 60 gramas. Isso. E aí, só completando. Então, aí quando a gente pensa numa quantidade um pouco mais próximo do mínimo que eu falei, aí já entra um atleta bem mais amador, um atleta que tem um rendimento legal, mas não é exorbitante, tá? Então, só para diferenciar. Vamos lá, 30 gramas de carboidrato é mais ou menos aí 1,5 gel, tá? Porque cada gel tem em torno de 16 a 18 gramas de carboidrato. Então, 1,5 gel por hora. É lógico que ninguém vai partir o gel no meio, né, gente? Só tô falando de referência, tá? Mas aí, olha só, 120 gramas de carboidrato, a pessoa nunca vai conseguir tomar isso só em gel, né? Então, quanto mais a gente vai consumindo carboidrato dentro do treino, é importante diferenciar de onde é que está vindo esse carboidrato e a oferta dele, tá? Então, existem várias opções de carboidrato, frutas secas, por exemplo, tâmara, uva passa, banana seca, que é super prático de levar, é naturalzinho, né? Mas tem os waffles esportivos, que são uma delícia. Tem também as balinhas de gomas energéticas esportivas, que são muito gostosas também. Tem banana, tem paçoca, tem um monte de coisa boa. Ah, tem pãozinho também para o atleta que às vezes sente falta de uma coisa mais salgadinha. Dá para levar com uma azeitona picada, né? Agora, é muito importante a gente lembrar o seguinte. O que vai fazer, o que vai diferenciar, né, o atleta a consumir um líquido ou um gel carboidratado de mastigar? Primeira coisa é a sensibilidade do atleta. Tem atleta que vai fazer um treino de 4 horas à base de maltodextrina, palatinose e gel e chega inteiro em casa, bem, sem fome, tá ótimo. Tem atleta que, se não comer durante o treino, chega em casa querendo comer a parede, com dor na perna, querendo morrer. Então, é a sensibilidade do atleta. O segundo ponto é o trajeto que ele está fazendo, né? Por exemplo, um atleta de mountain bike que está lá numa trilha hiper técnica ou numa subida mó dura, uma serra de 7 km. O cara não vai parar para abrir uma paçoca e comer, porque senão ele vai vomitar, né? Então, nessa hora, o gel ou a garrafinha carboidratada, opa, funciona super bem, né? Já, por exemplo, o cara, o amigo dele furou o pneu, por exemplo. É uma hora dele pegar ali o pãozinho com azeitona e comer, ou abrir uma paçoca, por exemplo, né? Se é um treino que tem uma variação de intensidade, então dentro do bloco de intensidade ele bebe e durante a recuperação ele consegue mastigar alguma coisa, isso vai diferenciar, tá? Mas, em geral, a orientação intratreino é o consumo de carboidratos, né, adequadamente. Isso vai ser calculado de acordo com o perfil do atleta também, e as intensidades que ele consegue gerar e manter nos treinos e competições. Não podemos esquecer da ingestão hídrica também, tá? Em média, aí a gente fala de 500 a 700 ml de água por hora, mas é muito importante também entender a livre demanda do atleta, né? As fontes de eletrólitos são sempre bem-vindas, que podem ser em forma de cápsula de sal
ou reposição em pó mesmo na garrafinha. E aí A partir de quanto tempo, mais ou menos, Lili, o atleta deve começar a ingerir algo com sais? Uhum. Acima de 1 hora ou 1 hora e meia, se for um ambiente mais frio e fechado, tá? Então, isso é importante falar também, né? Provavelmente tem gente aqui seguindo a gente do norte, nordeste, como tem no sul, ou tem gente que está treinando indoor ou outdoor. Tudo isso vai determinar a quantidade de eletrólitos que o atleta deve consumir, tá? Inclusive, existem testes, né, feitos por fisiologistas do esporte que mensuram a concentração de sais, íons, né, no suor do atleta. Porque aí o profissional nutricionista ele consegue direcionar de uma maneira mais específica a quantidade certa de reposição eletrolítica para cada atleta. Mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? Quem não tem, é importante mensurar, né? Se existe também aquele salzinho que fica em cima da camisa ou atrás da camisa, isso não é saudável, né? Se o atleta perde muito peso depois de um treino, ele tá passando por um processo de desidratação, tá? E esses feedbacks todos que são relatados ao profissional nutricionista ajudam o nutricionista a chegar num equilíbrio ideal aí de cápsula de sal, de reposição em pó de eletrólitos para o atleta, que não existe a fórmula ideal também, isso é importante falar. Vai ajustando de acordo com esses feedbacks, né? Exatamente, exatamente. Não tem os dados coletados, né, num teste. Sim. E a questão da palatinose, malte e Coca-Cola? Isso, exatamente. Vamos lá. Olha só, o primeiro ponto é o seguinte, vamos explicar o que é, né? Bem simples, né? A palatinose é um carboidrato de absorção lenta, então ela vai ser liberada, vamos falar assim, o carboidrato dela vai ser liberado na corrente sanguínea aos poucos. Sendo assim, ela não vai ter um aumento da taxa de açúcar no sangue dela, né? Então, assim, vai ficar uma taxa de açúcar intermediária, vamos falar assim, e mantida, né? Já a maltodextrina, ela tem uma facilidade de absorção maior. Então, a absorção vai ser rápida, vai promover até um aumento na quantidade de açúcar do sangue desse atleta, tá? Existe melhor ou pior? Eu te diria que não. Não mesmo, tá? Principalmente porque é muito importante a gente associar essas duas coisas. É importante que o atleta tenha uma manutenção de açúcar do sangue, manutenção glicêmica e picos dentro do treino. Por quê? A hora que ele precisa acelerar, ele precisa estar com a glicemia mais alta. Porque quando a gente está em altíssima intensidade, o nosso recrutamento energético ele não vai ser só de glicogênio muscular. Ou seja, o estoque de açúcar no músculo. Mas ele vai ser também da quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, tá? Isso quando a gente está em intensidades muito altas. Quando a gente está em intensidades baixas, não tem problema nenhum ficar com a glicemia mais baixa ou estável para baixo, tá? Então, por exemplo, é aquele atleta que está com treino intervalado, ou uma competição que ele precisa atacar ou contra-atacar, ou um mountain bike, por exemplo, que nem se você não quiser fazer força numa subida de 20% de inclinação, você vai ter que fazer, né? Então, essas forças explosivas, elas exigem carboidrato, uma quantidade mais alta no sangue, tá? E aí, por isso que eu gosto de usar a palatinose junto com a maltodextrina, tá? Por exemplo, eu tinha atleta profissional minha de mountain bike, atleta olímpica, né? Que só usava palatinose nas competições de XCO dela. E ela nunca sentia aquela, sabe assim, aquela explosão para acelerar e na hora que alguém atacava ela ou numa subida mais íngreme que ela passava. Quando a gente associou as duas coisas, pô, ela começou a voar. Por quê? Porque ela tinha energia muito mais disponível rapidamente do que antes, né? Então isso também é importante, né? Por exemplo, o nosso corpo ele gasta muito mais tempo para pegar a energia que a gente tem lá na gordura do que a energia que a gente está no sangue, entendeu? Então pode ser até que a gente utilize um pouco de gordura como fonte de energia durante o treinamento, dependendo da intensidade. Mas qual que é mais rápida? Né? Se o atleta está visando rendimento, você está competindo, o negócio tem que ser rápido, gente. Senão você perde o pelotão e já era, né? Não, Vivi? Exatamente. Bom, então eu acho que eu respondi a questão da palatinose com a malto, né? Não tem melhor ou pior, eu gosto de associar justamente por isso. Sobre a Coca-Cola, a gente finge que a gente não é nutri e fala que é bom. Por quê? Porque, na verdade, a Coca-Cola tem a glicose, o carboidrato muito bem disponível, refresca, tem um pouquinho de cafeína, que é legal também dentro do treino. Então, eu diria assim, a Coca-Cola, para quem faz aqueles longões, para quem é atleta de verdade, eu te diria assim que funciona como um substituto do gel ou da maltodextrina, por exemplo, tá? Mas é claro que
a gente não pode esquecer que não é um alimento saudável, então não é para ficar consumindo isso com uma frequência altíssima, né? Exatamente. Eu sempre associo, assim, eu sempre me dou o luxo, né? O luxo Isso, de uma coca de vez em quando, muito raramente, naquele Isso. treino que tá muito quente, Muito e você quente. tem um longão, você chega para desmaiar em casa de calor, do Isso. tempo que você ficou em cima da bike. Então, pô, uma vez na vida, tudo bem. Você não pode fazer isso um hábito, né, Lili? Porque é por isso que a gente tem a paraquinose e a malto e outras fontes de carboidrato para estar dando qualidade. Pisando, Né? com certeza, com certeza. Eu acho que o radicalismo, ele nunca é bem-vindo, né? Mas também nenhum tipo de extremismo, né? Nem tipo, então Coca-Cola eu posso tomar para sempre, agora eu vou tomar. Não é bem assim, né? Melhor sempre comida de verdade. Com certeza. A questão da Coca-Cola, o Rodolfo está perguntando aqui, a questão do pico de glicemia da Coca, ele seria algo similar a malto ou seria até acima da malto? Eu te diria que é bem próximo da malto, assim. Não teria uma equivalência, assim. E o importante a gente entender é que muita gente justifica o uso da palatinose porque fala que a maltodextrina vai dar pico e depois vai cair. Sim, ela vai dar pico e vai cair para quem não está bem alimentado dentro do treino. Porque se você está mantendo uma taxa de açúcar, vou dar um exemplo, tá? Se ficar difícil, vocês me falam que eu respondo. Se a gente está ali com uma taxa de açúcar no sangue de 60, que é baixa, e de repente ela sobe para 120, ela vai cair para 60 ou 50, né? Agora, se o cara tá a 60, tomou a Coca-Cola, consumiu uma paçoca, tomou um gel ou algum waffle, por exemplo, esportivo, ela vai subir para 120, vai cair para 110, 100 e vai ficar estável, né? Agora, é errado quem fica lá. Pedalei 2 horas, aí vou tomar uma Coca-Cola ou uma maltodextrina e depois fico mais 3 horas sem comer. Não, aí lógico que vai ter pico para baixo, pico para cima, bagunçar tudo e vai perder performance, né? Então, por isso que é importante a manutenção energética dentro do treino da competição. É constantemente, para evitar essa variação de açúcar do sangue, porque essa variação, mesmo pequena, ela, quando é para baixo, vamos falar assim, ela tem um impacto muito negativo no rendimento do atleta. Vocês têm 14 minutos. Temos 14? Não, são 140. São 140. Galera, vocês estão entendendo por que essa Coloca coração profissional aí, né? maravilhosa? Ela Obrigada. eu acho muito legal, a Lili, porque ela associa muito a realidade, ela coloca muitas coisas na prática, dentro daquilo que a gente vive, não é cheio de frescura. Vamos associar realmente. Não adianta passar uma dieta, né, Lili? Que você sabe que o atleta não vai seguir porque tá cheio de coisa que ele não tem o hábito, que ele não curte fazer, né? Então, precisa realmente ser de acordo com a realidade. Qual que é o próximo assunto? Vamos falar agora sobre uma questão que eu acho que é um mito de todo mundo aí. Fala, Cris. Deixa eu só entrar rapidinho aqui. Eu tô acompanhando os comentários e tem muitas perguntas. Nós vamos Pessoal, ter que fazer 3 lives. Exatamente. Também acho. Vai ficar faltando ainda. Vai. Então, assim, Vamos fazer não 3. entendam como descaso não responder as perguntas de vocês. A gente está procurando abranger um conteúdo que atenda o número máximo de pessoas, né? Então, tipo, vai passar a pergunta sem responder, mas não é descaso, é porque realmente o tempo é escasso. A Lili tem compromisso, nós também temos. Muitos têm, né? Então a gente tá mandando bala. A gente tá falando pelo menos de coisas bem importantes, né? Que a gente acha bem importantes para todo mundo. E se ficar muita dúvida, a gente promete que volta, né, Vivi? A gente volta. Massa. Arrasou. Só se tiver muito coração aqui nessa live agora. É verdade. Se colocar muito coração agora, a gente volta na outra live. Exatamente. Vamos lá. Olha lá, aparecendo, hein? Ô, Lili, e a galera que quer perder peso sem perder performance? Como que a gente associa isso agora? Né? Porque normalmente perder peso, a pessoa, se não tiver orientação, perde massa magra, né? E acaba perdendo força. O ideal é o seguinte: se o atleta conseguir fazer com o treinador o emagrecimento no período de férias ou no período de base, é o ideal, tá? Então, assim, esse seria o sonho do treinador e do nutricionista para o atleta não perder performance, tá? Agora, se ele tá correndo contra o tempo, né? É muito importante que na dieta de emagrecimento a gente faça um ajuste no treinamento também. Porque se o atleta está com essa disponibilidade energética mais baixa devido à restrição energética e o treinador não regula um pouquinho para baixo, sem prejudicar, né, a evolução dele, o treino pode ser que, né, dê ruim, assim, o atleta nem consiga seguir, porque a fome vem, a performance não fica legal, o psicológico do atleta cai, não é interessante, tá? Outro ponto legal de fazer é no processo de emagrecimento, até para ele não perder muita massa muscular,
colocar uma dieta um pouquinho mais proteica, né? Porque aí a gente inibe um pouco aí a massa muscular e também não podemos esquecer de não evitar, né? Tirar 100% do carboidrato quando o atleta está na fase de treinamento querendo emagrecer. Né? Então, uma dieta com uma dosagem boa de carboidrato, um aumento na proteína, um ajuste um pouquinho para baixo do treinamento, seria, eu acho, que o mais eficaz aí para ele perder peso e não perder performance. Legal, tem que ter esse ajuste exatamente para que ele consiga dar sequência. Se tiver numa fase mais, vamos falar ali, preparatória, né? Não ainda competitiva, mas preparatória, tem que ter esse ajuste para que a gente consiga dar qualidade ao treino. Ele tem essa disponibilidade energética, né? Sim, sim. E aí é o que eu sempre falo, se esse é o objetivo principal do atleta, aí ele me comunica, eu ajusto e a gente tem que comunicar para o treinador para ver se ele consegue dar uma ajustada para baixo também os treinos, né? Nada que um mesinho aí treinando com uma intensidade um pouquinho menor do que o normal, ou um volume um pouquinho menor do que o normal, ele não consiga perder uns 3, 4 quilos e voltar melhor ainda do que ele estava no mês anterior, né? Com certeza. Eu acredito que essa fase, inclusive, que a gente está passando, para quem está aí com um pouquinho de peso acima, seria o momento ideal de conversar com o treinador, né? Sem competições, dar aquela aliviada nos treinos e mandar bala associando com a dieta legal para perder nessa fase agora. Exato, são treinos que os treinadores eles não estão exigindo tanto porque o calendário de provas está tudo cancelado praticamente, né? Então se torna muito fácil com que a gente consiga moldar a dieta e o treino para ele conseguir o objetivo principal. E quando acabar a quarentena, ele voltar a treinar melhor do que ele começou a quarentena, né? Legal. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Uhum. Tá. Acabou o assunto do emagrecimento? Tá todo mundo em forma? Tá todo mundo em forma? Todo mundo com percentual de gordura ok? Nós estamos, né? Nós estamos. Então, perfeito. Vamos voltar então para competição. O pessoal ficou curioso aqui. Me perguntaram sobre o que a gente falou antes, durante e depois. Um dia antes, o que pode ser feito também para otimizar, né? Tanto de competição quanto de treino intenso ou de treino longo. Ou até mesmo de um teste de FTP, né? Exatamente. Os testes de FTP às vezes são mais difíceis, né? Mas enfim. Ó, o legal é o seguinte, a gente tem que lembrar que cada prova é uma prova, né? Se for uma prova de etapa, só um dia antes aumentar as coisas não vai resolver muita coisa, não. Então, se for uma prova de 3 dias, igual um Iron Bike, ou uma prova, né, de torneio de verão, por exemplo, né? Aí a gente tem que aumentar mais dias do que só um dia. Mas se for uma prova clássica, né? Tipo de um dia assim, dá para aumentar só um dia, né? Então, primeiro, dá para aumentar, dependendo da prova, a gente aumenta em 7 dias antes, 3 dias antes ou um dia antes o aporte energético e alimentar do atleta. O que de uma maneira geral é importante aumentar nesses dias que antecedem a prova? Hidratação em forma de água, reposição eletrólita em forma de várias formas, né? Tem aí as frutas, tipo laranja, banana, cápsula de sal, Gatorade, Pedialyte, água de coco. E, dependendo do atleta, do peso e do objetivo dele, ajustar um pouco para cima o consumo de carboidratos também, tá? Outro ponto importante, tem alguns alimentos que vão fazer, e suplementos, que vão fazer com que o atleta chegue mais recuperado para a prova. Então, assim, até mesmo o Comitê Olímpico Internacional reconhece alguns suplementos, como a cereja amarga. Depois eu passo o nome em inglês para quem quiser. Ela ajuda muito nesse processo de deixar a perna, vamos falar assim, zerada para competir. Olha. É bem legal. O COI lançou o consenso dele no ano passado com esse suplemento que a gente já usava, mas com vários estudos comprovando aí esse efeito. Mas tem que ser utilizado na semana pré-prova, senão atrapalha a adaptação fisiológica no período de treinamento, né? Então, assim, eletrólitos, água adequadamente, um pouco mais de carboidrato e alguns suplementos ou alimentos, não é só esse suplemento não, tem outros e alimentos também que podem otimizar a sua recuperação, porque a ideia é essa na semana de polimento, né? Que é a semana de você chegar zerado para competir bem. A galera adora a mensagem pronta, né? Eles estão perguntando quais seriam esses suplementos. A galera tá perguntando quais seriam os suplementos, né? Aham. Ó, a gente pode utilizar esse extrato da cereja amarga, né? Que é o Tart Cherry. Depois eu passo o nome de inglês escritinho. O BCAA, numa quantidade bem alta, ele também vai favorecer esse processo, tá? O ginseng, eu gosto muito do ginseng na semana pré-prova também.
e bombar o corpo de polifenóis, que são as antocianinas. São os arroxeados, gente, não se assustem com os nomes. Mas na semana pré-competição, vai comer uva, vai tomar suco de uva integral, vai comer melancia, beterraba, berinjela. Cuidado com a berinjela, tem muita fibra, né? Mas todos os alimentos arroxeados, eles são muito interessantes para zerar a perna para a prova, tá? Interessante. Muito legal. São esses suplementos e alimentos. Muito legal. Quer falar sobre a pergunta do zero do diabetes? Ô, Lili, a gente tem pouquinho tempo que a gente quer fazer. Galera, fica aí que a gente vai fazer a selfie da live. a selfie da live. Eba! E a gente quer que vocês repostem, porque a gente vai repostar, tá? Vamos fazer só mais essa pergunta, porque a gente tem pouquinho tempo. Exato. Tá. Ô, Lili, para atletas que têm diabetes tipo 1, quais seriam as indicações de uma estratégia nutricional para treinos mais intensos ou longos? Aham. Eu tenho, inclusive, atletas como eles. Eu te diria que é um desafio, né? Tanto para mim quanto para os atletas para enxergar a fórmula ideal para cada um, tá? E principalmente, a principal dica que eu vou dar para esse atleta, a dieta dele tem que ser por dia, de acordo com o treino. Então, a dieta do descanso dele, a dieta do treino mais leve dele é totalmente diferente a dieta que ele vai seguir nos dias de treino mais longo e intensidade, tá? Então, assim, essa eu te diria que é a principal dica. A segunda dica é o seguinte, evitar a oscilação glicêmica, né? Então, para ele já, esses consumos de carboidratos de alto índice glicêmico devem ser evitados sim, tá? Deve ser evitado, principalmente antes do treino ou depois. Durante o treino dá pra gente colocar algumas coisas dependendo da intensidade, com o índice glicêmico mais alto, mas antes e depois eu te diria que é meio arriscado a gente combinar alimentos com fontes de carboidrato de absorção rápida, tá? Acho que eu dei a dica. Uhum. Mas a última pergunta. O primeiro que mandar a pergunta aqui, a Lili vai responder. Bora lá. Manda aí, galera, uma pergunta. A primeira pergunta que aparecer. Vamos lá. Tive problema com câimbra e comecei a tomar Hidraplex com palatinose e resolveu. Pode continuar? Sim. Pode continuar tomando? Pode continuar, porque é reposição eletrolítica, água e carboidrato. Os principais problemas aí da cãibra vão ser resolvidos, com certeza. Perfeito. Então, maravilha, então. Lili, Uhum. faz uma pose aí que a gente vai fazer a selfie da live agora. Galera, ó, faz um link aí pra vocês também. Segura. Deixa eu segurar aqui o celular. Porque aí todo mundo vai repostar depois e marcar a gente. Vamos lá. Aê, manteve. Deixa eu fazer mais uma só pra garantir. Peraí. Todo mundo na live. Quem fez o print da live, coloca lá no seu store. Marca a Elizabeth, marca eu, marca a Vivi, marca a Alta Performance, que a gente vai estar compartilhando, tá? Eu vou começar me despedindo, agradecendo a Elizabeth. Obrigada. Meu Deus do céu. Isso não foi uma live, isso foi uma aula, né, galera? Pelo amor de Deus. Maravilhoso. Sensacional. Gostaram. Essa live vai ficar disponível aqui por 24 horas no nosso Insta. A gente também vai colocar ela no nosso canal do YouTube. Depois eu te envio ela, Lili, se você quiser fragmentar ela e colocar nas suas redes sociais também. Tá bom? Obrigada, e é isso. Eu acho que não somente eu agradeço, como as galera toda 200 e tantas pessoas, como na verdade o ciclismo nacional, né? Agradece, porque isso não contribui, não é uma contribuição pessoal, é uma contribuição para o esporte, o que você acabou de fazer. Tá bom? Parabéns. Obrigada. A Lili tá trabalhando consultoria online no momento, né? Então, quem quiser um trabalho mais individualizado, vocês viram como ela saca da parada. Meu né? Deus. Não tem nem o que dizer mais. Então, eu sou suspeita para falar, porque quem tiver com ela, né, como nutricionista, vai estar em perfeitas mãos. Então, quem tiver interesse em um trabalho com consultoria com ela, chama ela aí no Instagram. Lili, se quiser passar algum contato. Quero te agradecer muito, né, por ter aceitado o nosso convite. Prazer imenso. Faz tempo que a gente não se vê, né? Mas podemos ter esse papo aqui muito legal. Obrigadão. Eu que agradeço, foi muito bom falar. E você sabe que eu adoro falar sobre esse tema. Sempre que eu tenho oportunidade, fico feliz mesmo. Porque, igual a Cris falou, eu acho que tem muita gente perdida aí, muito atleta que não sabe o que é bom, o que é ruim. Então, pelo menos a gente dá um norte, dá uma ajudada também. E o ciclismo agradece, com certeza, né? Que a gente ama esse esporte, né? Então, tem que fazê-lo crescer, tá? Eu agradeço a todo mundo que também assistiu. Obrigada às meninas que me convidaram, mas agradeço pela audiência também. Quero parabenizar o trabalho delas também, que é maravilhoso.
não tem o que falar também, né? Treinadoras tão sensatas como vocês e estudadas não existem. Mas a gente fica por aqui, né, gente? E quem sabe numa próxima a gente retorna. Opa, Exatamente. vamos pensar na possibilidade da live 2, né? Vamos sim, vai ser muito bem-vindo. Lili, você tem algum contato para passar para o pessoal que quiser? Passa seu Instagram. Tá. O meu Instagram é @lilismoraes com E. Aí a gente deixa aqui no comentário, também posso comentar aqui no final. Mas assim, é muito fácil de me achar no Instagram também, né? Eu sigo as meninas também, fica fácil. Isso. Maravilha, então. Tá bom? Galera, obrigadão pela presença de todos. Eu acredito que todo mundo aí se deliciou nessa live, que foi maravilhosa, com informações, né, sensacionais. Foi muito então, bom. Só agradeço a todos a presença, a Lili. E vamos pensar aí na possibilidade da live 2. Beijo. Beijão a todos. Tchau a todos. Beijo, Tchau, Lili. gente. Beijo, Tchau, galera. obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau.